Fala, seguimores! Bora bater um papinho bem importante hoje? Senta confortavelmente aí, porque eu vou sentar confortavelmente aqui. Só um minutinho. Pronto. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo a necessidade de passar esse conhecimento pra vocês. Sabe por quê? Porque, assim, hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. E qual que é o contexto dessa inteligência emocional? Gente, você saber gerir as suas próprias emoções fará com que você saiba gerir a sua própria vida, o caminho pelo qual você está seguindo. Por que eu digo isso? Pensamentos geram emoções, /sentimentos, e sentimentos criam ações, correto? Então, assim, se suas emoções elas forem totalmente bagunçadas, o que vai acontecer com você? Não sei. Suas ações também serão, sabe, totalmente, meu Deus, fora da caixinha, fora da realidade. O que pode transformar sua vida em um caos, dependendo do que for, correto? Muito que bem. Percebo que quando a gente é criança, nos são ensinadas muitas coisas, tal como ser educado, ser pessoas que não respondem os pais, falar palavrinhas mágicas, e às vezes as pessoas até nos ensinam a engolir o choro. E quando a gente engole o choro, quando a gente é criança e a gente não tem muito conhecimento do mundo, a gente não entende nem porquê, sabe? O que me fez eu sentir daquela forma? Talvez hoje, né, as coisas estejam mudando, as pessoas têm mais acesso à informação e os pais estejam mais conscientes. Mas vamos entender lá no nosso contexto, lá atrás, onde, tipo assim, as pessoas, nossos pais, muitas vezes eles foram criados em gritos e tal, então eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas assim, gente, qual que é a importância? Vamos voltar, né? Se nós, quando crianças, que a gente tá aprendendo a lidar com a vida, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, crescemos como adultos muitas vezes problemáticos nesses quesitos, né? Eu, por exemplo, tenho pais excelentes. No entanto, em alguns momentos, nem eles sabiam como me ensinar sobre inteligência emocional. E as crianças, elas aprendem com exemplos, porque nem eles tinham tanta inteligência emocional assim, eles eram muito jovens. E aí eu percebo que eu era um tipo de criança que reprimia muitas coisas, eu cresci reprimindo muitas coisas. Então, muitas vezes, a pessoa vinha, falava alguma coisa pra mim que acionava algum gatilho em mim, muitas vezes de raiva, e eu explodia. Porque de tanto que eu já fui engolindo, sem perceber, sem prestar atenção no que eu tava sentindo, eu simplesmente explodia, perdia a razão, por mais que eu estivesse certo, eu perdia a razão, porque eu acabava, sabe? E aí, eu saía como louca. Então, assim, eu percebo que se você não souber controlar as suas emoções, outras pessoas controlarão por você, você estando ciente disso ou não. Muitas vezes é de forma sutil, e eu vou dar um exemplo disso bem clássico, bem claro para vocês. Vamos supor que você, na sua rede social, né, você queira postar uma foto que você achou que você tá linda, maravilhosa, e você esteja na expectativa de receber, sei lá, 300 likes. E aí você fala assim, meu, essa foto facilmente vai bater 300 likes, porque, cara, olha como eu tô linda nessa foto. Puta que pariu, eu tô linda aqui. E aí você posta essa foto, só que você recebe, sei lá, 100 likes. Dentro de você, vai estar criando aquele, tipo assim, putz, nossa, onde será que as pessoas não gostaram tanto assim? O que aconteceu? Ah, talvez não esteja combinando com o meu feed, eu vou apagar essa foto. E você apaga essa foto. Você foi controlado pelas suas emoções. Por quê? Porque ali você foi, enquanto você diz pra você que você foi, ai, peraí que eu me perdi. Porque enquanto você tá dizendo, sua conversa mental tá dizendo, eu vou apagar porque não tá combinando com o meu feed, internamente você tá se sentindo frustrado porque você tá se sentindo menor. Nas redes sociais tem muito isso de questão de comparação, então você olha lá pra sua amiguinha que praticamente todas as fotos dela batem 300 likes, ela tem mais ou menos a mesma quantidade de seguidor que você, e aí você se sente invalidado, entendeu?
Outro exemplo bem simples disso são as propagandas. Por que o nome é gatilho? Gatilho de escassez, gatilho de urgência, porque justamente mexem com as emoções de quem está do outro lado querendo comprar aquele produto. E quantas vezes você percebe que você já comprou produtos que você nem sequer tem necessidade, que você nem precisa, que você nem usa tanto, porque eram os últimos dias daquela promoção? Porque isso ativou em você um gatilho. Então você está percebendo como você é controlado em nuances. Só que tudo bem, eu tô falando aqui de coisas um pouco mais implícitas, mas vamos falar agora daquelas pessoas que são descontroladas, por exemplo, no trânsito. Gente, quantas vezes você já não ouviu casos de pessoas que, tipo, foram de, sabe, arrasta porque brigou com outra pessoa no trânsito, sabe? Porque simplesmente encontrou alguém mais doido que ele, sabe? Então, assim, essas pessoas, você pode perceber que elas também não têm um controle emocional. E o quanto que isso é de fato importante você ter ciência. Porque quando você tem ciência, você começa a analisar. Você começa a analisar, você começa a perceber aquilo que faz bem você responder e aquilo que não faz. Então, inteligência emocional nem sempre é reprimir as emoções, mas sim você saber dosar. Um exemplo muito clássico e recente foi uma entrevista do Whindersson Nunes, né? Pra quem não sabe, ele e a Maria Lina já tiveram um relacionamento e desse relacionamento veio o fruto, que era o filho deles, porém ambos perderam nos primeiros dias, né, do nascimento, afinal era um bebê prematuro. E aí, isso mexeu muito com ambos, claro, né, você tá passando por um luto. E nessa entrevista, o Whindersson conta que as pessoas chegam pra ele na tentativa de talvez amenizar a dor do luto dele, diz: ah, mas você pode ter outros filhos, ah, mas, né, tipo assim, não se preocupa com isso, você pode ter. E antigamente isso mexia muito com ele, sabe? Deixava ele muito chateado, porque ele não quer uma substituição. Só que hoje ele percebe que não vale a pena, muitas vezes, discutir com a pessoa por conta da inteligência emocional dessa outra pessoa, sabe? A pessoa às vezes não tem estrutura para entender aquilo que ele tá falando, que não é sobre substituir, sabe? Eu perdi um filho, né? Tipo, aparece muita gente dizendo, mas você vai ter outro filho também, relaxa. Que você... Tipo, como se o problema fosse eu Pior coisa. ter uma criança física comigo, mas não é. Tipo, é que eu tive o neném e aí eu não tenho mais ele. Tipo, queria ele, entendeu? Mas não é dessa forma que funciona. Então, tipo, coisas assim irrita só. Não me tira do sério, não. Só dá uma irritadinha assim. Você responde? Não. Você deixa entrar aqui e sair. Não. A gente tem que ser inteligente pra entender a ignorância alheia. Tem que ter um pouquinho de... Ah, não, eu sei com o que eu tô falando aqui. Não vale a pena debater. Às vezes eu tento mostrar meu lado e meu ponto, pra pessoa também aprender e não sair falando. Mas também quando eu vejo vai ser muito trabalho, e se eu estiver cansado, eu tô cansado. E é nesse ponto que eu vejo o quanto é importante você ter essa maturidade. E maturidade emocional você vai ganhando aos poucos. Eu tô no processo, porém eu venho estudando, e por isso que eu venho dizendo para vocês que é tão importante vocês cultivarem isso dentro de vocês. O primeiro passo, acredito que para você ter uma inteligência emocional, seja ter conhecimento da importância disso, e é esse o meu papel. Eu tô te dando aqui o primeiro passo. O segundo é você analisar, sabe? Dar um tempo, um espaço para você refletir sobre o porquê que eu tô sentindo isso. Será que vale a pena eu responder essa pessoa justamente com essa emoção de imediato que eu venho sentindo? E neste ponto onde eu te digo sobre isso, entram as pessoas que falam: ah, mas eu sou sincera, eu sou autêntica, eu já falo na lata aquilo que eu penso. E eu... Não, às vezes você só tá sendo ignorante, sabe? Ignorante nos dois sentidos da palavra, tanto de não saber aquilo que você tá expressando, quanto justamente sendo ignorante no sentido de ser burro, sabe? Assim, tipo assim, meu, não.
Às vezes você ser sincero é você saber expressar a sua opinião de forma respeitosa e no momento conveniente. Sabe, quantas vezes você não vê pessoas se intrometendo aí em assuntos, querendo dar opinião que nem foi solicitada para outra pessoa, simplesmente porque ela achou que ela estava no direito dela de ser autêntico, sendo que ela estava simplesmente sendo sem noção. Tá entendendo? Falta inteligência emocional para essa pessoa entender que, tipo assim, meu, não tô no momento de eu falar isso, sabe? Ninguém tá solicitando minha opinião. Portanto, gente, concluímos que não seja sem noção. Inteligência emocional é importante, então corra atrás. E o primeiro passo para inteligência emocional é ter autoconhecimento, né? Assim, além de consciência, também ter autoconhecimento. E é isso. Então, eu espero que você tenha pegado alguma coisinha aí de, sabe, assim, putz, o que essa menina falou tem coerência. Se você discordar de algum ponto que eu falei aqui, eu tô totalmente aberta a discutir, porque assim, eu não sou dona da verdade, eu não sou, sabe, dona da razão, eu tô aqui expressando o que eu venho aprendendo, o que eu venho estudando, o que eu venho aplicando na minha vida. Se você tá seguindo por algum outro caminho e você acredita que seja que você tenha repertório, sabe, diferente do que eu tô apontando aqui, pode expressar, vou considerar, vou analisar. Se eu achar que tem coerência, vou aderir sim, trazer pra minha vida, se não, é cada um com a sua. E é isso, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!